Você já sentiu que estava no controle de uma situação, até perceber que, aos poucos, suas decisões passaram a girar em torno das reações de outra pessoa? No início parece carinho, depois preocupação, e quando você se dá conta, está se explicando demais, pedindo validação, aceitando comportamentos que antes não toleraria. Não porque perdeu a força, mas porque foi conduzido com sutileza para um jogo emocional que não percebeu quando começou. O estoicismo chama isso de perda de soberania interna. Não é sobre mulheres, nem sobre relacionamentos, mas sobre a mente humana. Quando você entrega o controle do que sente, qualquer pessoa pode se tornar o centro do seu mundo. E quem ocupa esse centro, naturalmente, passa a influenciar suas escolhas. A maioria dos homens acredita que ser manipulado é algo óbvio, quase teatral. Mas a verdade é mais desconfortável. A manipulação raramente vem na forma de ataque. Ela se apresenta como dúvida plantada, silêncio estratégico, afeto retirado no momento exato. Tudo isso vai moldando seu comportamento sem que você perceba. Neste vídeo, você vai aprender a técnica estoica que devolve a você o que nunca deveria ter sido perdido: domínio sobre si mesmo. Não para se tornar frio, distante ou desconfiado, mas para nunca mais se trair emocionalmente. Porque quando você controla propriamente, ninguém mais pode controlá-lo. O primeiro passo para não ser manipulado é assumir o controle interno. A maioria dos homens acredita que é manipulado porque mulheres são boas demais nisso. Mas a verdade é muito mais desconfortável. Você só é manipulado quando entrega o controle emocional da sua vida para outra pessoa. Isso começa de forma invisível. Você passa a medir seu valor pelo interesse que ela demonstra, pela rapidez com que responde mensagens, pelo tom de voz em uma conversa ou pela atenção que recebe em público. Quando isso acontece, você já não está mais agindo, está apenas reagindo. O estoicismo ensina algo simples e brutal: tudo que não está sob seu controle não merece o poder de governar seu estado emocional. Emoções de terceiros, mudanças de humor, jogos de poder e silêncio estratégico não pertencem a você. Mas o modo como você reage a tudo isso pertence. E aqui surge o divisor de águas. Um homem manipulável entra em ansiedade quando percebe distância. Um homem estoico entra em observação. Ele não tenta corrigir, explicar, implorar ou competir. Ele apenas nota, ajusta sua postura interna e continua sua vida com dignidade intacta. Quando você deixa de correr atrás de validação, algo muda na dinâmica inteira. A pessoa que tentava conduzir o jogo percebe que não tem mais o mesmo acesso às suas emoções. E onde não há acesso, não há controle. É por isso que o primeiro passo para nunca mais ser manipulado não é aprender frases prontas, técnicas sociais ou estratégias externas. É desenvolver a habilidade mais rara de todas: governar a si mesmo antes de tentar governar qualquer relação. E é justamente a partir desse domínio silencioso que entramos no próximo ponto, onde você vai entender por que reagir menos faz você ser visto como mais forte, mesmo quando tudo parece instável. Quem controla suas emoções controla o jogo. Depois que você assume o controle interno, surge um efeito imediato: suas emoções deixam de ser previsíveis. E isso muda completamente a forma como as pessoas se comportam ao seu redor. A manipulação só funciona quando existe reação exagerada. Quando você se irrita rápido, se explica demais, pede desculpas sem necessidade ou muda de postura para evitar conflito, você está ensinando ao outro exatamente quais botões apertar. É como entregar o mapa da sua mente. O homem estoico faz o oposto. Ele cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse pequeno intervalo é onde a força real mora. Não é frieza, é clareza. Ele não responde no calor do momento, não entra em jogos emocionais e não tenta ganhar discussões. Ele observa primeiro. Imagine a cena: ela muda o tom, provoca, faz um comentário ambíguo esperando uma reação. O homem comum se defende, se justifica ou tenta agradar. O homem que domina suas emoções simplesmente mantém a compostura. Ele não muda a voz, não se apressa em responder e não demonstra desconforto. Essa ausência de reatividade cria algo poderoso: incerteza. E onde há incerteza, a tentativa de controle enfraquece. A pessoa percebe que não consegue mais prever suas reações. E quando não se consegue prever, não se consegue manipular. Esse autocontrole não nasce de truques sociais, mas de treino diário: respirar antes de falar,
escolher o silêncio em vez da impulsividade e lembrar que sua dignidade vale mais do que vencer uma discussão. Quando você se torna emocionalmente imperturbável, não precisa provar nada. E é exatamente essa postura que prepara o terreno para o próximo capítulo, onde você entenderá como o silêncio, quando usado com consciência, se torna uma das ferramentas mais poderosas da sua presença. O silêncio como arma invisível. Depois de aprender a controlar suas emoções, o próximo passo é compreender o poder do silêncio. Não aquele silêncio constrangedor, mas o silêncio consciente, cheio de intenção. Ele é invisível, mas pesa mais do que qualquer discurso. A maioria dos homens acredita que precisa explicar tudo, justificar cada atitude, preencher todo espaço vazio com palavras. Só que, ao fazer isso, eles se colocam em posição de defesa. Quem fala demais revela insegurança. Quem se cala no momento certo transmite autoridade. O silêncio estoico não é indiferença, é domínio. Quando você deixa uma pergunta no ar, quando não responde imediatamente a uma provocação ou quando apenas observa sem reagir, algo muda na dinâmica. A outra pessoa começa a falar mais, a se expor mais, a tentar decifrar você. E nesse movimento, ela perde o controle da situação. Pense em quantas vezes alguém fez um comentário esperando te desestabilizar. Se você responde rápido demais, você entra no jogo dela. Mas quando você mantém o olhar, dá um leve sorriso e fica em silêncio por alguns segundos, a provocação volta para quem a lançou. O desconforto muda de lado. Esse tipo de presença cria respeito. Porque respeito não nasce de explicações, mas de firmeza interior. Você não precisa provar quem é. Seu comportamento já diz tudo. Com o tempo, as pessoas começam a medir as palavras perto de você. Elas percebem que não conseguem te puxar para reações impulsivas, nem arrancar respostas emocionais. E isso prepara um novo nível de poder pessoal, que veremos a seguir. A capacidade de impor limites sem confronto, apenas com postura e decisão silenciosa. Limites invisíveis. Respeito automático. Depois que você aprende a usar o silêncio, surge algo ainda mais forte. A habilidade de estabelecer limites sem levantar a voz, sem discutir e sem se justificar. Limites estoicos são invisíveis, mas todos sentem quando cruzam. O erro mais comum dos homens é anunciar seus limites em forma de discurso. Eles explicam o que aceitam, o que não aceitam, contam histórias do passado, pedem compreensão. Isso transforma um limite em pedido. E pedido não gera respeito, gera negociação. O estoico faz o oposto. Ele não discute limites, ele age. Se algo desrespeita, ele não reage com raiva, nem entra em longas explicações. Ele simplesmente muda sua atitude. Se alguém ultrapassa uma linha, ele se afasta, reduz a disponibilidade, encerra a conversa ou muda o tom. Sem drama. Sem cena. Essa postura cria um efeito poderoso. As pessoas começam a se ajustar sozinhas ao seu comportamento. Elas percebem que determinadas atitudes não funcionam mais com você. E quando alguém se adapta a você sem que você precise exigir, o respeito já foi instalado. Limites verdadeiros não são falados, são sentidos. Eles aparecem na forma como você responde menos, como você não corre atrás, como você não se coloca em posição de carência. Cada microdecisão comunica o que é aceitável. E é justamente isso que impede a manipulação. Porque manipulação só existe quando alguém percebe brechas emocionais. Quando você vive com limites claros, porém silenciosos, não há onde se apoiar. O outro não encontra alavancas para te controlar. Esse domínio prepara o terreno para algo ainda mais profundo. A independência emocional, o estado em que você não reage para agradar, mas escolhe agir de acordo com seus próprios valores. É isso que vamos explorar agora. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo.
Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.